Começando os Flash Brothers número 241. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Leonardo Paglioni. Leonardo, como eu estava com saudades de fazer essa introdução, viu? Duvido. 10 dias aqui. Acho que o cara em Nova Pensando. York. Orlando, agora Orlando. Mas. Acho que primeira vez no Splash Brothers que temos um correspondente aí direto dos Estados Unidos. Posso atestar que em Orlando ninguém comemorou o título do Celtics, viu? Não ouvi nenhum fogo de artifício, nada E do tipo. eu tava lendo, inclusive, que tivemos uma das melhores audiências aí nessa final, né? Principalmente nesse último jogo. Então acho que o pessoal não tava muito preocupado, viu, Gui? Ontem, na hora do jogo, eu não assisti, estava num parque da Disney. Um monte de criança, ninguém ligando pra basquete, viu, Léo? Eles queriam saber mais do Mickey do que do Tatum. Então, péssimo sinal para NBA. Mas é isso, Léo. Estou aqui num correspondente internacional, mas não podíamos deixar de gravar esse podcast reagindo ao título do Boston. Obviamente passaremos um pouco do jogo, e aí nesse sentido eu vou deixar mais você falar, porque eu não acompanho o jogo inteiro. Vi que foi muito fácil, então, como eu comentei na hora do jogo, estava fazendo outra coisa e depois acabou ficando por aí. White People Problem total, Léo? Até porque aqui nos Estados Unidos, ele não permite eu assistir pelo League Pass, sabia disso? A gente paga uma paulada no League Pass, e aí chega aqui só pela ABC. E aí no hotel que eu tô, não passava ABC, então acabou complicando um pouco essa última partida também. Mas antes da gente falar do podcast em si, das finais, do título do Celtics, Léo, 18 títulos, maior vencedor da história da NBA, separando do Lakers. Que tal o merchandising? Bom, estamos aí no @podcast Splash BR, Twitter, Instagram, no podcast Splash Brothers também lá no YouTube, né? Inclusive agora estamos gravando esse podcast também, já que se você estiver ouvindo versão áudio, está lá disponível no YouTube também. Segue, deixa aquele like também no vídeo para contribuir, para o pessoal ajudar a gente aí a chegar em mais pessoas, né? Também no YouTube. Agora que os playoffs acabaram, né, a gente vai voltar mais uma normalidade, né, de ter dias fixos aí para soltar podcast em versão áudio, também lá no YouTube. Então, vamos ter dias mais tranquilos, apesar do draft estar chegando. Temos aí, obviamente, a FA também logo mais. Então, já segue aí os Splash Brothers, acompanha também lá nos agregadores de podcast. Estamos em todos, já deixa aquela avaliação, recomenda para os amigos. Estaremos de volta à normalidade semana que vem, né, Gui? Estamos aqui de volta com o Guilherme já nessa edição, não estava na última, mas o Gui ainda está meio de férias, né, Gui? Você está ainda em Orlando, É, então ainda não está 100%, né? Está estou meio, aqui meio que. está meio porzinho, né, Gui? Esperava uma ofensa pior, eu até levo como elogio, viu? Esperava uma qualidade pior vindo do senhor, mas é mais ou menos por aí, Léo. Aproveitando aqui, no momento errado, né? Aproveitando as finais. Brincava com você, brinquei com a minha esposa também, que caso tivéssemos jogo 6, esse jogo eu não acompanharia, porque ele aconteceria durante o meu voo. Então, descobriria o campeão ou não da NBA apenas no dia seguinte, quando chegasse no Brasil. Melhor que foi assim, Léo. Mas também, semana que vem, ainda semana que vem, não voltaremos ao normal, porque tem draft, né, Léo? Então, faremos na terça-feira o mock, gravado, também divulgando ali, reagindo ao que nós faríamos nas escolhas. Comentaremos também os principais acontecimentos, mas também reagindo após o draft acontecendo. Então, na próxima semana, ainda nesse meio que cá, meio que lá, a partir daí a gente volta com a programação normal, com alguns ajustes que a gente está planejando para essa próxima temporada, mas ainda nessa dinâmica na próxima semana, ainda sem necessariamente um dia fixo. Léo, você comentou aí dos agregadores, do. Eu ainda tô. Você comentou do Porzingis, eu tô me sentindo aqui no
retomando aos ofícios, então você vai dar um shoot around ali um pouco ruim, meio enferrujado, mais ou menos nesse sentido lá você já antecipa que Jumper Brasil, não podemos deixar de falar do Jumper. O Jumper a gente comentou aqui já algumas vezes, fez ali a cartilha dos jogadores, dos principais prospectos, nome a nome, principais características físicas, atributos do seu jogo, qualidades e problemas, muito legal. A gente já recomendou aqui que gostávamos de ler esses perfis do Jumper antes mesmo da gente pensar em produzir conteúdo e acaba sendo um guia bacana para a gente também aqui. E olhando para esses prospectos, além de todo o trabalho que a gente faz de pesquisa, então vale a pena conferir lá. A gente conversou, tentamos ali dar uma de Ujo ou Chance Charane, descobrir se eles farão a live do draft, eles ainda estão avaliando, mas pode ser que aconteça na próxima semana, quarta-feira, live do Jumper também, reagindo às escolhas simultaneamente. A gente vai ver se vai ter ou não. Se tiver, certamente eu e o Léo estaremos lá participando com eles também, pelo menos da prévia ali do draft. E, além disso, Léo, participamos de alguns conteúdos aqui, fizemos alguns comentários num texto que o Ricardo soltará sobre a primeira escolha, o que a gente acharia. Então, certamente na próxima semana que esse conteúdo vai estar disponível. Acesse para vocês saberem o que eu e o Léo pensamos de Alexar, Zachary Rissacher e outro nome, caso tenhamos aqui nessa primeira escolha, nesse sentido, Léo. Então, www.jumperbrasil.com, vale a pena conferir. Além disso, Mons Store. Conferir aqui nos Estados Unidos, Léo, e os preços da camisa não se comparam ao da Mons Store, viu? $150 uma camisa oficial de jogo, não comprei nenhuma. Eu continuarei comprando as minhas pela Mons Store, que ali com o desconto do Splash Brothers sai em torno de R$ 130, bem mais apetitoso do que uma camisa original aqui direto dos Estados Unidos, né? É bem mais em conta, né? Você mostrando aí uma jaqueta, por exemplo, então entra lá na Mons Store com o desconto do Splash Brothers, que sai bem mais em conta e aproveita, né, Gui, para comprar aquela camisa do Celtics, né? Jaylen Brown, MVP das finais. Agora é a hora do Jaylen Brown. Não vi muitas camisas do Tatum, do Brown, mas vale a pena a recomendação. Né? Vi muito torcedor do Lakers aqui em Orlando. Em Nova York, vi muitos torcedores dos Knicks, obviamente. Mas vamos lá, antes de falar das finais, com pequenos comentários sobre o draft. Bora. Porque a gente está aqui há menos de uma semana exatamente, né, Léo? Dependendo do dia que a gente divulgar o podcast, talvez ali há uma semana, dias do draft acontecer. E a gente tem alguns rumores acontecendo, a gente queria pincelar rapidamente alguns desses para a gente debater o que pode ser provável, o que a gente não bota muita fé e o que a gente acredita que pode ter um fundo de verdade ou não. Você que fez o levantamento, se você que fez o trabalho, você até brincou que eu sou o Porzingis, eu sou o Jaylen Brown do podcast aqui, fez todo o levantamento dos rumores, quer ir trazendo um a um e a gente vai debatendo aqui? Bora. Acho que o mais gritante no início, né, nesse momento, né, Gui, são os rumores em relação ao Donovan Clingan, né? Porque saiu os rumores aí que o Hawks tem muito interesse nele, né? E aí tem dois tipos de informações diferentes, né? Tivemos alguns repórteres falando aí que ele pode muito bem se selecionar na primeira escolha, né? E outros que o Hawks poderia até pensar em casas aí, fazer uma trade para descer no draft e selecionar ele depois. Então, de repente, comentou muito, por exemplo, em relação ao Spurs, né? De subir para garantir o Rissacher, e aí o Hawks estaria interessado em descer para poder ainda selecionar o Clingan, né? Pelo jeito, acho que ele não acabaria sendo selecionado em Washington ou no Rockets, mas o Clingan também é muito comentado no Bulls, falam que o Bulls tem interesse em subir ali pelo jogador, e o Grizzlies, né, que aí acho que é uma questão mais óbvia até, mas eu acho que o Clingan, pelo menos nessa reta final aí de mock draft, né, de chegando na semana aí do draft, ele vem sendo um cara que pelo jeito tá muito forte ali no top 3, né? E esse é um retrato dessa classe. A gente falava disso, né, Léo? No processo todo, que por não ter um nome muito claro, alguns jogadores poderiam passar. Cada time tem a sua board diferente da outra.
e que às vezes é muito diferente também do que nós, os analistas, vemos dessa classe. E eu entendo quem considera o Klingon o melhor jogador da classe. Não seria a minha escolha, mas eu entendo os aspectos que fazem com que um jogador esteja nesse patamar. O primeiro, acho que é óbvio, né? Campeão universitário, um jogador fundamental para o título de Yukon nessa última temporada, era o grande nome defensivo desse time e contribuiu demais, né? Não só defensivamente, que aí a gente até quando analisamos o prospecto debatemos aqui os ajustes necessários que o Con fez para poder colocá-lo em quadra, que é para ele poder jogar mais no drop, para ele não ser exposto em marcações fora do perímetro, apesar que ele tem uma velocidade lateral ok até, não é ruim, é ok, tem algumas situações ele consegue marcar lá fora, e ofensivamente ele é aquele jogador que não faz tanto, não é um ring runner assim, né, Léo? Mas ele abre espaço de outras formas. Faz muito bem a parede, consegue ali sem a bola abrir bastante espaço para os jogadores. Então eu entendo o que ele faz muito bem e isso acaba chamando a atenção. E soma-se ao fato de que a classe não é tão profunda. Então, acho que esse é um aspecto importante de tê-lo na primeira escolha. A outra parte do rumor eu deixo para você comentar um pouco. Bom, acho que o Kling ele tem essa questão, né, de um jogador muito seguro, é um cara aí que a gente imagina tendo uma carreira muito sólida, como você falou, né? Já veio de uma carreira sólida universitária, tende a ser aquele cara que não, como a gente falou, não é só um pivô branquelo para colocar alguns minutos, né? Ele tem muito mais características do que isso. Então, pelo esse fato de ser um jogador que pode ser um bom titular por muitos anos, e numa classe que não tem tanta diferença, né? Não tem nomes tão destacados assim, você consiga cravar, né? Que vão ser um jogador que possa mudar o patamar da franquia. Então, eu entendo o motivo do Hawks estar bem afim dele, eu entendo o motivo de outros times estarem querendo subir pelo jogador, né? E as notícias que, inclusive, que se tem, né? Que não é tão comum, né? No draft de uma classe mais fraca, você vê times querendo subir. Mas eu entendo porque pro Grizzlies talvez mais interesse seja um cara como o Klinga, né? Não uma aposta que você vai ter que desenvolver e tudo mais, assim como o Bulls também, né? O Bulls já vem em rumores aí de pivôs há algum tempo, acho que para meio que já encaminhar substituto aí do Vucevic. Então acho que faz total sentido. Entendo essa questão do nosso querido Hawks estar querendo selecionar, é só ver a melhor oferta, a melhor cenário possível, né, Gui? Se de repente tem como você descer, eu não sei se tantos times ali estariam interessados no Klingon, fora esse que a gente citou. Então talvez faça sentido, né, você fazer essa troca para baixo e acabar selecionando depois e ainda acumular ativos, né? E aí, Léo, só pegando um ponto que você falou, o Hawks também é um time que quer vencer hoje, né? Então, nesse sentido, o olhar deles, eles entregaram um futuro para os Spurs. 3 escolhas de primeiro round pelo DeJounte Murray. Então, eles pegar o Alex Sarr e desenvolver, às vezes pegar um jogador mais pronto faz mais sentido para o que eles desejam nesse imediato. E aí, a escolha dos Spurs, eu até falava com o Caleb, quando começou a surgir esses primeiros comentários sobre uma potencial interesse dos Spurs subirem, os Spurs vêm monitorando o Rissachet já há bastante tempo. Há reportes dos analistas ali, dos repórteres de San Antonio, comentando que o time já mandou o general manager para acompanhar em loco o jogador, o próprio presidente, o próprio dono da franquia já foi para a França acompanhar o jogador também. Então os Spurs vêm monitorando há muito tempo já o Rissachet. E aí, nesse sentido, com a temporada que ele fez final aqui na França, acho que faz com que muita gente tenha ele como uma potencial escolha 1, 2, dificilmente chegaria na escolha 3 na escolha 4 de próprio San Antonio. Então, esse interesse em subir, depois de tanto esforço dos Spurs observando o jogador, com tanto interesse ali, de tanta gente envolvida nessa situação, acho que é natural que o San Antonio também queira subir. A gente vê franquias que normalmente têm ali uma situação de bom relacionamento, né? Os Spurs fizeram a troca com o Hawks pelo DeJounte Murray, como a gente comentou agora há pouco.
às vezes já tem um bom relacionamento. Os Spurs têm ativos do futuro do próprio Hawks que poderia ser envolvido nessa troca. Então é um caminho que pode acontecer. O ponto que você comentou, para mim, eu como torcedor não gostaria de ver meu time subindo nesse draft para garantir o Rui Sachê, apesar que eu gosto bastante do jogador aqui nesse sentido. Primeiro rumor comentado já, Léo. Isso. Outro rumor importante, viu, Gui? Aí é mantendo até no seu Spurs, é que além do Rissachê, eles gostam bastante do Evan Carter, né? Parece que ele se destacou bem no treino ali com o Spurs e pode ser o jogador dessa escolha, dessa oitava escolha, caso o time não faça a troca. O Devin Carter é aquele típico jogador que os Spurs selecionaram em outros momentos, né? O DeJounte Murray, o próprio Derek White, jogadores que às vezes não são ali de uma faculdade de topo necessariamente, que tem um programa de primeira estrela, às vezes até parecia um pouco peladeiro o DeJounte Murray, e aí um jogador mais velho como o Derek White, e que acabou dando certo. Eu não escolheria ele tão alto. Gosto muito do jogador, mas justamente por esses aspectos eu não sei se eu teria ele tão alto assim. Mas é inegável que os armadores dessa classe, nessa faixa ali, não tem nenhuma certeza de aposta. Então, se os Spurs fizerem esse reach, eu entenderia, torceria um pouco o nariz, mas entenderia um pouco o movimento, porque talvez a diferença de piso dele para um Dillingham, para um Topic, ou coisa nesse sentido, não seja tão alta assim. O que a gente imagina é o potencial de evolução desses dois outros jogadores, que o Carter talvez seja um pouco menor. Mas você é um grandíssimo fã do jogador, né? A defesa e ataque do jogador é algo que vale a aposta. Você compra, Léo, esse barulho? Cara, eu acho bem possível ele acabar selecionado aí no top 10, viu? Confesso que não chutaria no Spurs. Como eu falei, talvez o Spurs em outro momento para fazer uma aposta diferente, né? Um cara um potencial maior. O Topo que teve essa coisa da nova lesão, né? O jogador que teve muitas lesões nos últimos anos, então, pelo jeito, é um candidato forte a cair nessa classe por conta disso. Mas o que me leva até outro rumor, né, Gui? Me chamou a atenção esses dias, que é Roland, Dillingham e o Collar fora do top 10, viu? Inclusive com chances de cair da loteria. O Dillingham parecia que estava crescendo, até esse rumor de Spurs gostar bastante dele, mas aí nos últimos momentos estão falando aí que a situação não está tão simples para ele, né? O que me chama a atenção porque numa classe tão que a gente fala tanta questão de talento, né? Temos aqui três dos principais talentos dessa classe, né? Ainda muita coisa para desenvolver, muitos problemas no jogo ali de cada um. Já falamos bastante sobre eles, inclusive, né? Mas confesso que eu ficaria chocado, Gui, se não tivéssemos pelo menos o Roland e o Dillingham no top 10, né? O Cole a gente sabe que ele já não estava tão projetado assim no top 10, mas me surpreende bastante os times talvez irem para outro caminho, né? De caras como Devin Carter, como Knet, mais prontos e com menos problemas no jogo, né? Esse é um boato interessante também, obviamente a gente só vai ver se concretizando ali na quarta-feira, mas essas informações sempre surgem, né? E às vezes, de fato, acontece, como a gente viu ano passado, Ken Whitmore caindo desesperadamente, e quando a gente olha a primeira temporada, obviamente, mas a gente pode cravar que todo mundo errou de não ter draftado antes o jogador, que apesar da lesão se mostrou ali um jogador de muito talento para o Rockets. Então, o Houston tem feito bem essas escolhas, né? Sengun em outro momento, Ken Whitmore agora. Então, eles têm conseguido observar bem esses movimentos e o mercado de maneira geral. Mas, por outro lado, às vezes é só fumaça. E aí você joga um Devin Carter, que é um jogador que tem subido em muitos mocks para ver se alguém tenta se movimentar, algo nesse sentido, ou você desvaloriza um jogador para ver se ele sobra para você em alguma situação, né? Então, esse boato também me fez pensar em outras situações que a gente viveu no passado
de informações parecidas com essa, que às vezes concretizou, outras vezes não, mas concordo contigo, me surpreenderia bastante aqui se a gente visse o draft se desenhar dessa forma, Léo. Chama bastante atenção. Então vamos ver se realmente se concretiza, né? Até por conta desses rumores aí de troca no top 10, de repente podemos ter alguma mudança de direção. Mas estamos vendo aí nesse momento muito boato sobre os times gostando do Klinga, do Knet, do próprio Carter que a gente citou aqui, caras um pouco mais pronto, que a gente entende mais o potencial deles ali, que já está meio parecido com o que eles são hoje, né? E outros jogadores aí. O Dillingham, acho que até muito pela questão das dimensões dele, né? Da altura, questão de envergadura, que não são das melhores, né? Para um NBA cada vez com jogadores mais altos. Só que. Problemas defensivos. Exato, vamos ver o que acontece com esses caras, porque para mim, 3 aí talvez top 5 dos maiores talentos dessa classe, né? E eu tenho um último rumor aqui. Exatamente isso. Eu tenho um rumor, Gui, que eu tinha até te passado a questão do Suns está bem interessado no Tyler Kula, que é um dos nomes cotados ali na escolha, na 22ª deles. E também saiu o rumor recente, agora, nos últimos momentos, do Draft Express, Gui, que o Suns tem mais Seu queridinho. Tem mais um treino agendado com o Bronny James. A gente que não vem aproveitando, né, Gui, o hype do Bronny James, a gente praticamente nem falou dele, nada específico, né? Aí depois a gente não entende por que a gente não cresce o canal, né? Enquanto isso, Gui, o Cards Esportes já tem 3 vídeos aí já programados para falar do Bronny James, viu? Mas aí parece que o Suns é uma das equipes aí que tem bastante interesse no jogador. Inclusive, eles poderiam até No negociar jogador ou no pai? Eu acho que tem a ver com uma questão com combo, né, Gui? Mas se você for pensar, né, o que poderia no teto do LeBron James na NBA, de um 3D ali, né, é algo que faz sentido para o Suns, né? A questão é se, assim como a gente fala há um bom tempo, né, para o Lakers também, se vale a pena você pegar um prospecto que tem seu espaço na NBA, eu acho que ele pode ser um jogador draftado para se desenvolver. Teve a questão de saúde né, nessa última temporada, né? Então ele pode ter esse ano aí, essa próxima temporada, desenvolver muito mais. Só que é muito mais a questão do hype do que realmente ser um cara de primeira rodada hoje. Né? Ah, sim. É tanto que muitos reportes que eu tenho visto têm indicado o Bronny James na escolha 50 para baixo, algo nesse sentido. Aí acho que vale a aposta, independente do combo vir junto ou não, de você comprar batata frita e vir o refrigerante e um hambúrguer junto, ou não, mas nessa posição acho que valeria. Eu vejo como prospecto ali, obviamente, não nos aprofundamos nos 70, 80 nomes da classe, né? Mas eu vejo o Bronny James com potencial ali de ser pelo menos uma das 50 escolhas desse draft. Eu não vejo ele sendo uma das escolhas 20, 30, 40. Mas no segundo round, ali pro meio, pro final do segundo round, eu acho que o Bronny tem o seu talento, pelo que você comentou. Defesa, demonstrou que tem capacidade de chute muito bom, consegue chutar, principalmente recebendo a bola no spot-up e finalizar, mas independente da marcação, tá próximo ou não, ele tem um bom aproveitamento nesse sentido, ele tem uma boa mecânica, então esse é um ponto. Ele não tem muita altura, né? Esse é um fator que também prejudica ele para a questão do trendy. Mas, pô, eu tenho falado daí, falamos no podcast do Cara dos Esportes quando fizemos um mock da primeira rodada. Caso ele seja selecionado na primeira rodada, para mim seria uma piada. Eu não estou preparado para esse mundo ainda de acordar com o Bronny James sendo selecionado ali no primeiro dia de draft, Léo. Agora a gente tem 2 dias, né? Quarta Exato. e quinta-feira, os drafts da NBA. Para mim seria uma loucura isso acontecer. Eu até gosto mais da outra ideia, né? Que é o Tyler Kula que eu citei, que é um armador né, de marketing, um cara já que tem 23 anos. Eu até comparei no nosso mock ali do Cards Esportes meio com o TJ McConnell, né? Um cara que vem do banco, um jogador que monopoliza bem a bola, monopoliza bastante o ataque, joga muito bem no pick and roll.
Aquele tipo de jogador que eu acho que é bem interessante para esses times. Eu, por exemplo, se não me engano, eu peguei ele no Wolves, né, no nosso mock ali, Card Sports. Eu acho que para o Suns também faz mais sentido do que aposto no Bron James nesse momento, a não ser que o pai venha junto, né, Gui? Se o LeBron James cravar, eu vou junto, Pelo mínimo, Léo. Não, e aí o Hawks pega ele, pô. Não tem mistério. Pô, já pensou? Spurs, Bronny, Wemby, LeBron. Cara, aí volta para os playoffs ali. Vamos falar de campeão, Léo? Temos um campeão na NBA. Celtics, campeão. A gente falava disso, né? Quando os playoffs começaram, a temporada regular. Eu lembro como se fosse hoje. A gente fez o nosso preview com o nosso Power Ranking. Quando o Bucks fez a troca pelo Lillard, a gente ainda não tinha feito podcast, mas a gente estava fechando o Power Ranking. Celtics estava em primeiro, Bucks em segundo. A gente inverteu. Opa, Bucks agora é o primeiro. A gente ainda não tinha divulgado o podcast. Antes da gente divulgar, um dia antes, assim, da gente gravar o podcast, Celtics fez a troca pelo Drew. Cara, vamos inverter aqui de novo. Celtics é o primeiro do Power Ranking. E ele ficou em primeiro no Power Ranking a temporada inteira, Léo. Nunca teve ameaçado aquela primeira posição. Obviamente, a gente pode ver alguns problemas que a gente debateu. Eu lembro quando a gente falava dos problemas do Celtics, era muito mais o que o passado demonstrou de problemas do que algo concreto dessa temporada. A questão do Jaylen Brown e Jason Tatum cometerem muito turnover, deles se desligarem em alguns momentos da partida, das lesões do Porzingis, do elenco curto, se essa lesão acontecesse e tudo mais. E, obviamente, parte disso foi muito mais histórico do que a gente já acompanhou, nada necessariamente concreto, obviamente. Porzingis se machucou, teve alguns problemas de lesão aqui nesses playoffs, mas mesmo assim eles conseguiram superar. Playoffs, venceu ali o Heat, a gente, pô, mas esse Heat não é tão bom assim, hein? Precisamos ficar atento. Perdeu um jogo em casa. Cavs, mas o leste não é tão bom. Mavis, mas é o título mais fácil. Cara, a gente olha para esse time e fica tentando buscar problemas nos adversários, quando no final do dia estamos diante de um grandíssimo time nessa temporada. O Celtics é a melhor história, né? Eu até comentei lá no Twitter, né? Que o Celtics há muito tempo vem fazendo por merecer um título, né? Não à toa tá sempre batendo em final de conferência, chegando longe. Querendo ou não, essa história começa lá na troca do Paul Pierce e do Garnett, que gera as escolhas do Tatum e do Brown. Inclusive, escolhas que, a do Tatum, por exemplo, eles acabam descendo, né? Por Sixers selecionar o Fultz. Nesse meio tempo, tivemos problemas, né? Eles acabaram trazendo o Irving, não deu certo. O Gordon Hayward foi uma aposta ali, um jogador que ficou seduzido por esse projeto do Celtics. Acabou que não deu certo muito por conta das lesões. Só que eles continuaram, né? Depois trouxeram o Derrick White, a troca do Porzingis nessa temporada que a gente elogiou muito, inclusive deu condições para eles também trocarem pelo Joe Holiday, que acabou ficando no mercado, né? Sendo trocado pelo Bucks, era algo que ninguém esperava. Então o Celtics fez tudo certo para se colocar nessa situação. E agora tiveram as questões aí que realmente fazem algum sentido de a Conferência Leste descomplicado com lesões e tudo mais, só que o Celtics estava pronto e com todo mundo jogando bem na temporada regular, eles estavam muito disparados, né? Então, não à toa, eles eram um grande favorito, como você citou. A gente manteve eles ali no top 1 no nosso Power Ranking durante toda a temporada, porque foi o time que mais mostrou opções nos dois lados da quadra, com mais variações, com mais jogadores jogando no seu mais alto nível. E não à toa eles conseguiram ganhar tranquilamente o leste, por mais que teve jogos ali com emoção, que é algo que também era sempre questionado em relação aos Celtics, né? Mas conseguiram depois também numa final tranquila vencer o Dallas e acabar com aquela história, né, Gui? A gente sempre fala isso, o jogador é pipoqueiro, o jogador não serve, a gente sempre tem dúvida enquanto o cara não ganha. Agora eu acho que aquele papo sobre o Jaylen Brown, sobre o Jason Tatum vai dar uma amenizada, né?
Como você comentou, a metáfora para mim é a Fórmula 1. É o Verstappen ali, com a tripleta durante a corrida, melhor volta, pole position, vencedor da corrida, com sobras, né? Dando 20, 30 segundos de vantagem pro segundo colocado, coisas nesse sentido. E soma-se a pequeno introito que você fez aqui comentando a história, a saída do general manager, a saída do treinador, a mudança de parte desse processo. Se a gente olhar para trás, tem o Doca saindo desse time há um ano atrás. Então, teve o Manzula, muita gente questionando, aliás, o Doca 2 anos atrás, né? Teve o Manzula, muita gente criticando ele ano passado, falando que não pediu tempo na hora certa e tudo mais. E o processo de evolução dele, nesse sentido, do Brad Stevens na nova posição, sendo muito mais agressivo do que o Celtics tinha sido depois dessas trocas, depois das escolhas que acumularam, porque a gente lembra muito quando pensa nessa construção da saída do Paul Pierce com o Kevin Garnett, falando as escolhas do Nets. E parte dessas escolhas, duas que você comentou, foram um sucesso. Com a dupla JJ aqui, mais outras, eles demoraram para ser agressivos nesse sentido. E a chegada do Brad Stevens trouxe essa agressividade a mais para apertar o gatilho, né? Muita gente falava que eles assinariam com o Anthony Davis, mas como o Anthony Davis não deu o sinal verde para a extensão, eles não quiseram fazer esse movimento. A gente viu oportunidades que passaram pela frente que o Celtics não tinha apertado o gatilho. E o Brad Stevens apertou o gatilho aqui nesses momentos, nessas renovações. Então, esse é um ponto a se destacar. Em quadra, é um time que se demonstrou tranquilamente a capacidade de ter 5 eleitos para o All-Star Game, 5 eleitos para a NBA, para o All-NBA aqui, ou ofensivo ou defensivo. A gente comentou aqui do impacto do Derek White, do Drew Holiday e do Porzingis ali mais claramente na defesa, o Tatum como um dos grandes jogadores da temporada, o Brown que não teve a sua melhor temporada quando a gente olha a temporada regular, assim, ele acabou sendo muito constante, mas sem um alto nível como foi em outros momentos, mas nos playoffs ele acabou sendo o principal nome aqui do time. Então foi um elenco que soube se construir. Então, méritos demais para o Brad Stevens aqui para o trabalho que foi feito pela direção do Celtics e também em quadra inegável, né, Léo? Acho que a gente pode começar agora até a analisar um pouquinho das chaves, não só da partida número 5, mas do confronto como um todo, porque o que a gente falava no preview, o confronto do Neves contra o Wolves na série anterior trazia elementos diferentes aqui, porque o Wolves, por ter 2 bigs, tem um time mais lento ali de alguma forma para fazer a transição do perímetro pro garrafão, tinha algumas necessidades de ajustar a marcação e acabava complicando demais o time do Wolves. Aqui, o Celtic se adaptou muito bem para isso, né? Colocava o Tatum para marcar o Big, então se tivesse uma troca de marcação, o Don't ainda ia ser marcado por um ala ágil, com excelente capacidade defensiva, e isso acabou limitando demais o espaço do Neves. Soma-se ao fato também que o Kyrie e todo o elenco de apoio, quando não teve as bolas fáceis do Luka, que também é um mérito dessa defesa do Celtics, limitou demais o ataque do Dallas. Acabou que, como a gente comentou, o encaixe não era dos melhores, né? Tivemos aí uma grande dificuldade do Mavis de conseguir, porque eu acho que é meio que geral, né? O Celtics hoje é um time muito difícil de você conseguir defender todo mundo espaçado, com muito jogador podendo infiltrar, pontuar. Então a gente via muito o Luka tendo dificuldade de defender a infiltração do Jaylen Brown, aí outra hora o Tatum, e aí você tem os caras que arremessam de fora. A gente viu, por exemplo, como o impacto do Porzingis foi interessante, né? Apenas os 2 primeiros jogos ali, mas como ele era um cara que acabava ajudando o time a ter mais esse mismatch aí, jogando contra defensores mais baixos, então era muito mais complicado pro
o Mavis conseguir lidar com tudo isso, defender o garrafão, ter que defender o perímetro. E no outro lado, o Celtics tem uma defesa muito forte também, né? A gente viu como a série do Kyrie foi muito abaixo. A gente viu o Celtics não dobrando muito nos jogadores para não dar espaço para esses coadjuvantes, não dar aqueles arremessos que a gente viu o P.J. Washington citando contra o Thunder, né? No corner, por exemplo, pouquíssimas bolas a gente viu o Celtics deixando esse Mavis arremessar. E quando caía, até no jogo de ontem, né, no jogo que fechou a série, parecia muito mais o acaso. No final do primeiro quarto, quando o Celtics até abriu a vantagem, conseguiu roubar algumas bolas, jogou em contra-ataque, rapidamente abriu 10 pontos. Tivemos uma bola do Dante Exum, sabe, ali meio que sem querer, não tinha outra coisa para fazer. E outras, o Josh Green até que estava bem no jogo ontem no perímetro, fazendo a parede ali contra o Dante contra o Porzingis, e aí obviamente o Celtics deixando ele arremessar. Mas no geral era um time que não tinha aqueles arremessos que eles conseguiram contra o Wolves, contra o Thunder, e dificultou muito o ataque deles, né? E justamente pelo que você falou também, a questão do Kyrie Irving também abaixo, o Kyrie Irving, eu até comentei com o Arte Esporte, a gente não via ele conseguindo pegar e acelerar o jogo como foi contra o Wolves, até porque a defesa do Boston Celtics é muito melhor em transição, então ele acabou tendo muito E mais. simplesmente ele tinha o Drew em cima dele marcando ele, né? E essa é a questão, né, cara? Você tem o Drew. Eu até brinquei aí com o nosso amigo mestre no grupo. Aí pareciam que quando eles não estavam com a bola, tudo ia dar errado, porque de repente sobrava pro Derek Jones Jr. ou P.J. Washington bater bola e tentar fazer alguma coisa. E a gente viu muito roubo de bola do Celtics, né? Meio que na minha quadra, conseguindo uma cesta fácil com isso. Então, o Kyrie Irving não conseguiu entrar na série. Isso dificultou ainda mais o jogo do Memphis, que, como a gente já tinha falado, ia ser muito difícil por conta do encaixe, né? Se eles tinham um encaixe bom contra o Wolves, se o Wolves tinha um encaixe bom contra o Nuggets, aqui era muito evidente que o encaixe do Celtics era muito bom contra o Dallas. Né? E o Dallas tentou algumas alternativas, né? A gente viu em alguns momentos o time variando a questão dos pivôs, que não teve um impacto legal nos 2 primeiros jogos, tanto que eles não conseguiram enterrar. Depois a gente viu eles funcionando em algumas situações de cutter, a gente viu eles recebendo a bola, tentando ser um pouco mais agressivo. P.J. Washington tentando chutar na meia distância, variando seu jogo para ter algum impacto na partida. Max Kleber entrando ali a partir do terceiro jogo para trazer um pouquinho de mobilidade defensiva, para trazer um jogador que vai ter o chute ou vai conseguir fazer as paredes. Foram feitas tentativas de ajustes aqui de alguma forma por parte do Mavis, mas a defesa do Celtics foi muito superior, assim, de maneira geral. E soma-se ao fato que o Kyrie, historicamente, acho que você falou isso no preview, historicamente, desde que ele saiu do Celtics, ele tem ali uma questão de não ter um bom aproveitamento, não ter um bom recorde contra o time. Então tem alguma questão ali que ele não está bem resolvido com essa situação, ou simplesmente o jogo não funciona para ele, mas ele não tem conseguido ter o impacto que ele teve na série anterior. E isso era um dos fatores para o Mavis poder vencer. Conseguir punir o Celtics em velocidade em algumas situações. A gente sabe que o jogo do Luka é mais cadenciado, mais meia quadra, mas o Kyrie com a bola precisava imprimir essa velocidade para conseguir trazer algum impacto pontual em algumas bolas, punindo ali essa defesa de transição. E o Celtics levou muito a vantagem nesse sentido. E aí outro ponto que nessa engrenagem que não funcionou pro Mavis, muito pela marcação do Celtics também, foi o perímetro, né, Léo? O time do Mavis precisa do perímetro, precisa que essas bolas de 3 caiam para conseguir facilitar suas infiltrações. A gente viu o Luka fazendo muita pontuação na marra, na força, na capacidade que ele tem de bater para dentro, infiltrar, mas o chute dele, o chute do Kyrie, o chute dos coadjuvantes não impactaram essa série em nenhum momento do confronto. Aliás, impactou quando eles venceram o jogo 4. Sim. Acabou o Doncic disputando muito na barra, né, como você citou, tendo que ele tinha até bons confrontos, né, contra o Sunhauser às vezes, mas é muito O ali Horford.
Exato, muita bola no garrafão, né? Fadeaway. De repente não é o melhor que você quer, né? Até porque, por exemplo, o Luka, obviamente, ele tem uma vantagem contra o Horford, mas o Horford ele marca bem esses jogadores, né? Ele tem dificuldades, a gente viu, por exemplo, mais contra jogadores rápidos, né? O caso do Haliburton, por exemplo. O Horford, ele não foi aquele jogador que ia ser um alvo na testa e ser explorado. Então, o Luka conseguia produzir ainda assim, mas não da melhor maneira. O arremesso de 3 dele também, aquele step back não estava caindo na melhor aproveitamento. E no geral faltou esses jogadores, né? Acho que foi nesse momento que a gente viu que, pelo menos para essa série, para enfrentar um time com tantos talento, com tantas versatilidade, troca de marcação, jogadores que podem jogar com a bola, jogadores que podem defender diversas posições na defesa. Acho que aí o elenco de apoio aí do Memphis sofreu muito mais, né? O P.J. Washington teve uma boa série, Derek Jr. também não conseguiu manter. A gente viu uma queda dos pivôs, né? Sofrendo muito mais, com exceção ali do jogo 4, que o Lively teve uma grande partida no garrafão. Aí o Kid ia tentando, né, Gui? Josh Green, que até foi bem no jogo de ontem, no Remesh 3, mas Max Kleber, né? Nosso amigo Arthur não aguentava mais ver em quadra. Tim Hardaway Jr. também teve minutos. E meio que nunca isso deu certo, né? E até mesmo nesse sentido, o Kid errou, né? Aquele jogo 2 ou o 3 foi o 3, né? O jogo tava. O momento virou pro Mavs, eles conseguiram chegar a 10 pontos ali, uma corrida de 23-0, e aí o Kid pediu aquele fatídico tempo. O Luka ficou incomodado e depois dali o time morreu. Então teve também erros de todos os sentidos. Mas o Mavericks também fez um grande trabalho. Acho que não é para se jogar fora, né? A gente até debatia num grupo ali com o nosso querido amigo Heitor Facini, do perfil Buzzer Beater BR, que esse time do Mavis fez uma boa remontada ali a partir da trade deadline. Eu e você debatemos na época que achávamos algumas peças meio redundantes, que eles pagaram caro, mas quando você tem um Luca, você tem que fazer esses movimentos agressivos com o Luca e o Cari, a temporada que eles fizeram, e foram bons nomes, né? Obviamente, eles têm o Hardaway, como você comentou, o Max Kleber, eles têm alguns contratos caros, eles precisam de alguma forma tentar se movimentar nesse sentido, porque são jogadores que agregam muito pouco, mas foi um bom elenco, né? Foi, foi uma boa montagem com Gafford, com o P.J. Washington, principalmente na trade deadline, com o Derek Jones Jr., que poderia ter ficado no Bulls e quis ir para esse novo projeto, foi para ganhar o mínimo, mas é uma situação meio parecida com o Bruce Brown ano passado com o Nuggets, que agora vai querer ganhar dinheiro e na situação atual dificilmente o Mavis vai conseguir renovar, mas esse time do Mavis, independente de muita gente debater que não era um grande time, foi uma das grandes histórias também da temporada, principalmente a partir da trade deadline, né, Léo? Conseguiu. Eu vejo até o pessoal falando muito, né? Meio que quando perde, você perdeu só na final pro campeão e parece que nada funciona, né? Acho que óbvio que tá longe de ser assim. O time conseguiu ter boa sequência nos playoffs, achar bem o estilo de jogo com esses jogadores aí mais atléticos, que pegam muita ponte aérea e que conseguem produzir, né? A partir ali quando tem espaço no perímetro. Então foi um bom playoffs para o P.J. Washington, o Gafford, principalmente para o Lively, para o Derek John Jr., como você citou, foi meio que um achado. E, óbvio, tem mudanças, eu acho que se conseguir trazer mais versatilidade, os jogadores conseguem ser um pouquinho mais protagonistas, é interessante, só que a gente citou lá atrás, né? Essas trocas meio que eram o all-in do Memphis, eles não têm muito ativos para juntar com outros Capital. contratos. Eles até têm contratos para enviar, como você citou, do Kleber, do Tim Hardaway Jr., mas Contrato ruim eles têm. os jogadores por si só, você não tende a conseguir grande valor, né? Mas acho que eles tiveram uma deadline, uma receita que acabou dando certo, né, Gui? Buscaram jogadores aí de times que estão abaixo, que ninguém estava comentando muito, e com esse estilo aí mais atlético, jogar sem a bola, para cercar ali ao redor de Luca e Kyrie Irving, deu muito certo, né? Então acho que com algumas pequenas reformulações, quem sabe esse time não possa ir numa próxima temporada ir longe, né? Essa é a grande questão a partir de agora. Um time que tem Doncic e chegou numa final de NBA, a gente espera que mantenha assim, né? Então não dá para ser igual ao Hawks, que obviamente não tinha um Doncic, mas a gente nunca mais viu ele chegando perto daquele nível de final de conferência.
Então a gente espera Poderiam ter tido o Doncic, né? Poderiam. A gente espera que esse Hawks consiga manter, enfim, um padrão, né? E não seja mais um time que alterne tanto e que consiga ser mais regular agora. É, esse é o ponto, esse é o desafio, porque a gente já viu o Mavs tendo essas oscilações, né? Temporada a temporada, uma temporada boa, uma temporada ruim, uma temporada boa, uma temporada ruim. A gente lembra ali antes da troca com o Kyrie, o time chegando na final de conferência, com uma defesa muito física, com o Luka resolvendo o jogo ofensivamente. Na temporada seguinte nada aconteceu, o time teve muitos problemas, aí depois voltou com o Kyrie Irving e teve a chance de brigar pelo play-in, e a história vocês já conhecem. Mas, Léo, e o debate MVP das finais? Eu vi que você comentou que achava que o Tatum venceria quando ele beirou o triplo-duplo ali, com 30 pontos e tudo mais. No final do dia, Jaylen Brown, o jogador mais consistente do playoffs do Celtics, e também o marcador do Luka Doncic. O cara que é não só importante ali na parte ofensiva, mas muito importante também defendendo outros jogadores, né? Já tinha sido muito importante na Conferência Leste, tanto é que foi também o MVP ali da conferência. Mas teve, eu acho que meio que alternou muito, né? Porque a gente lembra que nesse final o Tatum conseguiu acertar mais arremesso, né? Que é o que estava faltando no jogo dele. Mas o Jaylen Brown, a gente pode esquecer que nas primeiras partidas foi o grande jogador do time, né? O cara que conseguiu se destacar, teve arremesso importante em final de jogo, teve jogo aí, como a gente falou, defendendo muito bem, né? Se não me engano, o primeiro que a gente comentou aqui foi aquele jogo dele de 3 roubos de bola, 3 tocos. Então foi um cara que acho que mereceu ser MVP no final das contas. Entendo que é a última impressão, tem a questão do Tatum, né? De conseguir meio que uma redenção, de fazer um jogo de 30 pontos nesse final, só que no geral, eu acho que o Jaylen Brown foi melhor. Só que, né, uma série que se destacou muito pelo coletivo do Celtics, né? A gente pode citar o Porzingis no primeiro jogo ali, principalmente. O Jrue Holiday com uma final muito consistente, embora aí não tanto no lado ofensivo, né? Teve apenas um jogo ali que se destacou mais. Só que o Celtics, no geral, é meio que um parecido, né? Se, por exemplo, a gente citasse o Jrue Holiday para MVP das finais, eu acho que não seria loucura, né? Esse é o ponto curioso que eu vi muita gente debatendo, Léo, desse elenco, desse time, de que não tinha um top 5 claro ali. Talvez se a gente olhar hoje os melhores jogadores do NBA, a gente vai pensar no Luka Doncic, a gente vai pensar no Jokic, Embiid, o Shai essa temporada, e a gente não vai pensar ali na quinta, sexta posição que entra o Tatum na conversa. Não é, talvez, o time que tenha um talento mais claro assim de primeira prateleira, como o Luka era do outro lado, como a gente vê o Jokic sendo campeão ano passado, como tradicionalmente a NBA traz, né, Léo? Mas era o elenco mais profundo assim nas 5 posições. A gente falava isso, de que você teria tranquilamente 5 potenciais grandes jogadores, 5 consolidados jogadores de primeira prateleira, se você for pensar posição a posição, talvez você vai ter os 5 jogadores do Celtics, Derrick White, não talvez em algumas situações, mas pensar no lado defensivo, ele poderia estar nessa posição ali, nesse sentido. Então é um elenco muito profundo. E, obviamente, isso faz com que o Tatum, nos primeiros jogos, as bolas não estão caindo, ele vai impactar de outra forma. Ele vai infiltrar, vai fazer o driving kick, vai atrair a marcação, vai conseguir abrir espaço para alguém pontuar. A gente vai ver o Jrue Holiday ali no primeiro ou segundo jogo, agora eu não esqueci o jogo que ele fez mais de 20 pontos, pontuar próximo do garrafão, atrair a marcação, já que fez a troca de marcação, ficou com o Big marcando ele vai já usar agilidade, vai infiltrar. Então é um time que tinha muitas variações, e obviamente talvez a gente veria o Tatum sendo um dos 5 melhores jogadores da NBA, potencialmente um cestinha, mas isso prejudicaria outros critérios coletivos. E acho que essa coletividade do elenco foi muito importante. A gente viu o Tatum falando que, depois dos 2 primeiros jogos, eu não estou pontuando, mas, dei 12 assistências hoje. E se o Jaylen Brown for o vencedor, porque teve aquela polêmica meio vazia do Kid, né? Falando que o Jaylen Brown era o melhor jogador do Celtics.
E aí foram perguntar pro Tatum. Ele, pô, se é ele, beleza, eu quero ser campeão. Não quero saber quem é o melhor jogador do meu time. Se é o Jaylen Brown, que seja o Jaylen Brown. É, e o Celtics também teve essa evolução, né? Porque eu tava pensando muito isso hoje, e quando a gente até debateu isso daqui em alguns podcasts históricos que nós fizemos, por exemplo, quando analisamos as 30 equipes, ranqueamos as 30 equipes, o Celtics historicamente é esse time formado por escolhas de draft, por jogadores sem tanto nome, ou jogadores que são formados em casa, como Larry Bird, como Robert Parrish, como Bill Russell e tudo mais, enquanto o Lakers são as estrelas que chegam como o LeBron chegou recentemente aqui para dar o título para o Celtic, para o Lakers. E o Celtic já é um outro perfil. Então, historicamente, o Celtic tem essa variação, tem um elenco mais uniforme, mais sem essa questão dessa rivalidade dentro do elenco, como Shaq e Kobe, por exemplo, eternizaram os Lakers dos anos 2000. Então, é curioso como até nesse momento aqui, a história meio que parece repetir para esse Celtics, né? Um elenco que foi se formado ali obviamente, teve muita gente chegando, mas Derek White, ninguém imaginava que eu, como torcedor dos Spurs, porra, 2 escolhas de primeiro round pelo Derek White, faço a troca sorrindo. Pô, tava felizão ali pela troca, apesar de gostar do jogador. Jaylen Brown e Jason Tatum draftados, tudo bem, escolhas altas, mas draftados pelo Celtics. Então, é um elenco que se formou muito dessa maneira uniforme e conseguiu construir o elenco a partir daí, né? E como o Celtics conseguiu nesse bom momento, né, também valorizar os jogadores, né? Porque a gente via o Robert Williams sendo destaque, o Malcolm Brogdon. Eu acho que até por conta disso eles acabavam superestimando muito alguns jogadores, né? De ver o Avery Bradley saindo e a torcida ficar maluca. Jay Crowder. Exato. E eles acabavam, e muitos desses caras tiveram auge no Celtics, muito porque eles conseguiram construir essa cultura, vamos dizer assim, né? Palavra muito utilizada no rival ali, Heat, mas eles conseguiram criar esse estilo de jogo. Há quanto tempo a gente fala, por exemplo, do Celtics sendo a melhor defesa, um dos melhores ataques? Então o time conseguiu se construir muito bem e está preparado para essas oportunidades, né, Gui? Acho que a grande decisão aí, a grande troca pelo Drew Holiday acabou se destacando muito, né? Então, porque eles estavam ali preparados, com ativos, e esses caras aí que eles valorizaram e conseguiram fazer a troca pelo Drew Holiday. Inclusive, foi uma polêmica recente, Gui, que eu falei, inclusive, com o Carlos Esportes, na última edição. Hoje, sabendo que o Drew Holiday pararia no Celtics, você, sendo o Bucks, trocaria ele pelo Lillard? Eu não ouvi o podcast, eu não ouvi muito podcast esses dias, mas você deu uma resposta num grupo que eu iria por aí. O Lillard é um talento maior. Teve as dificuldades dessa temporada, teve a questão da separação e tudo mais, mas eu faria a troca. Porque não era só também esse aspecto, né? A gente precisa lembrar que o Giannis estava ameaçando não renovar, talvez o time tenha que fazer esforço e tudo mais, e depois que eles trazem o Lillard, ele faz a extensão contratual semanas depois. Então são vários fatores envolvidos aqui. Obviamente, o Embiid fez a brincadeira, lá fez o post, né? O Embiid que levantou essa polêmica, que o Bucks deu o título para o Celtics, mas não é tão simples assim. Eu vejo muito mais crítica num ponto que você levantou, a gente até conversou isso daí outro dia, na troca do Wizards do Porzingis. Eu entendo o Memphis pagar 2 firsts pelo Marcus Smart em troca do Tyus Jones. Eu não entendo o Wizards não receber nada em troca do Porzingis, nenhuma first sequer. Então, essas 2 firsts foram parar para o Celtics, que conseguiu acumular ativos. Além de receber o Porzingis, recebeu 2 firsts para se envolver na troca depois do Drew Holiday. Então, são coisas inexplicáveis, né? Por isso que o Wizards está na situação que está. Por isso que o Wizards é uma bagunça há anos, né? Porque se livrou
ou do Porzingis, mas ele não renovaria o contrato. O Tyus Jones também não renove. E é melhor perder de graça do que fazer o que fez, né? No meio dessa temporada, com mais uma temporada interessante do Porzingis, talvez ele seria trocado. Então, são os custos, como você citou, as oportunidades que o Celtics soube se colocar muito bem. Porque se a gente olhar há 10 anos, eles vêm fazendo tradicionalmente mais coisas certas do que erradas. E uma hora você comentou, abriu o podcast assim, não existe merecimento para usar o Tite, mas o Celtics merecia demais esse título já há pelo menos uns 5 anos, né? Eu até falei no Twitter, né? Eles acertaram basicamente tudo, né? Difícil, como você citou, difícil encontrar erros recentes do Celtics. O Kyrie foi o erro? Não, Eu foi uma aposta. vejo. O Kyrie foi uma aposta que a gente faria, né? Deu errado, mas. Não, Né? Quais são os erros aí do time o recentemente? que eu vejo de erro do time é em algumas escolhas de draft. Eles passaram Sim. bem. O Bane era uma pick originalmente do Celtics. Eles tinham aquela pick, eles trocaram, draftaram o Bane e trocaram com o Grizzlies. Ou trocaram antes. Então, por exemplo, esse para mim é um erro. Eles tiveram escolhas boas ali que eles draftaram mal, mas fora isso, a maioria foi acerto. Alguns erros menores, né? Tipo, recentemente não têm feito tão boas classes assim no draft, né? Você pode citar, por exemplo, o Nesmith, que está jogando bem agora no Pacers, né? Mas, obviamente, coisas muito mais secundárias. O que era importante eles acertaram, né? Tanto as trocas, o draft do Tatum e do Brown. Então, o Celtics aí, muito merecedor. Não tem asterisco aqui no Splash Brothers pro título do Celtics, né? Então, pelo amor de Deus. E se você tá dando um asterisco aí pro Celtics, continua ouvindo a gente, deixa seu like, mas saiba que a gente brigaria com você, viu? Porque a A gente gente não podia, acredita nessa história. a gente podia criar um podcast Splash Brothers do universo paralelo, né, Gui? Que a gente é desses aí que sai falando um Polêmica! barbaridades. E eu recentemente vi no Twitter aí o pessoal falando que o Doncic aí é um dos piores All-Stars. Então, eu já não duvido de mais nada. É uma piada. Isso não pode ser uma piada. Ai, meu Deus do céu. Tem horas que eu me pergunto por que eu parei de consumir Twitter como eu consumi em outros momentos para perder uma piada dessa, Léo. Eu não tinha visto essa. Ai, meu Deus do céu. Mas é Bom, mais ou menos isso, né? Aí pra gente ir caminhando pro final aqui, Léo, a projeção desse time, né? Porque é um time que mantém todo mundo, mantém o core para a próxima temporada. Acho que existe uma questão em relação ao Horford, dele querer continuar ou não mais uma temporada, depois do título. Mas se a gente elogia o time hoje, a gente vai continuar elogiando, vai continuar sendo um bicho papão, a não ser que tenha uma polêmica vazia entre os jogadores, algo nesse sentido, mas eles não têm uma situação de problema de cap num futuro próximo. Então é um time que manterá competitivo por pelo menos mais essa próxima temporada, né? você até olhando os jogadores sobre o contrato, os importantes todos têm contrato, né? Como você citou, o Horford, eu até estava vendo notícia recente também, ele deve voltar para a próxima temporada, né? Começou a especulação de talvez aposentadoria, mas pelo jeito ele continua, mas esse próximo ano. Porzingis ainda tem, quando ele chegou no Celtics, ele estendeu por mais 2. O Tatum tem mais 1 ano, o outro é player option, né? Então provavelmente aí vem uma extensão grande do Tatum, né? Para superar a extensão do Jaylen Brown, a famosa extensão do Jaylen Brown, né? Que já rendeu polêmica. Será O, que foi bem paga, Léo? Essa é, extensão? Acho que tá todo mundo feliz, né, Gui? O Jaylen Brown tá feliz com o título dele, o Celso tá feliz também. O Tatum vai ficar feliz. E você citou, acho que o Derek White é talvez a próxima outra renovação também que vai chamar atenção, né? Ele vai ganhar 19 milhões na próxima temporada. Imaginamos que, continuando tudo bem, é um jogador para estender um contrato por muito mais numa outra. Aí talvez o Celtics comece a fazer algumas pequenas mudanças e o Joe Holliday também já indo por mais final de carreira, né? Ele que estendeu seu contrato aí quando chegou no Celtics também. Então é meio que
temporada de 2025 vai ser com os mesmos jogadores do Celtics, provavelmente. Não, acho que não vamos comentar muito sobre o Celtics aí na FA, eles não vão fazer muita coisa, né? Eles vão manter esse time. E a tendência é que, pelo menos aí para uma próxima temporada, eles se mantenham entre os principais favoritos ao título na NBA. E até pensando, projetando aí a idade desses jogadores, né, esse núcleo, acho que o Celtics aí a gente vai ouvir eles por um bom tempo ainda entre o topo, né, Gui? Se o nosso querido Brad Stevens nos ouvir, Léo, eu tenho uma dica para ele aqui. Qual? Compra a escolha 34 ali dos Spurs, 33 dos Spurs segundo round ali, porque San Antonio, infelizmente, nunca drafta esse jogador e sempre vende. Dá um milhãozinho lá, você já consegue pegar um talento interessante ali para essa próxima classe. Eles têm a 30ª, se não me engano, né? Então, quem sabe aí não seleciona mais um, viu, Gui? É isso, Léo. Bem, mais ou menos isso do podcast de título. O podcast de título normalmente é um pouquinho menor, porque é uma partida, é uma série que a gente já vem comentando, não tem muitas informações assim. É mais ou menos isso, Leonardo. Vamos para as dicas culturais? É isso, né, Gui? E ressaltando de novo que voltaremos aí à normalidade na próxima semana. Vamos ter o nosso tradicional Não, na mock. próxima ainda não, né? Na próxima da próxima. Sim, teremos aí o nosso mock draft, teremos próxima semana já NBA, já draft NBA. Então acompanha o Splashboards no podcast, agregador aí, nosso YouTube também, deixa aquele like no vídeo, espalhe aí, Ô, ajude a gente a chegar a mais pessoas. Léo, Pode falar. chegou o momento, hein, da gente fazer o redraft da classe do Anthony Bennett. Uma das piores classes da história. Já tá É, preparada? Obviamente, Giannis Antetokounmpo primeira escolha, mas fora isso vai ser dureza, hein? lembrando que depois da draft, depois da FA, a gente tem um pequeno tempo ali sem muito assunto, né? Então a gente começa a fazer redraft, como esse da classe aí de 10 anos atrás, né? Então ainda continuamos mantendo conteúdo no Splashboards. Você que chegou durante os playoffs, prometemos que não é um caos igual foi recentemente, né? Live do nada, podcast em dias diferentes. A gente aqui tenta manter um padrão, né? Exato. E aí, sabe o que eu tava pensando também, Léo? Porque, Nesse momento meio saudosista, iniciamos o Splash Brothers há 4 anos atrás. No meio das Olimpíadas ali foi quando a gente definiu fazer o podcast. Primeiro podcast que fizemos, se vocês voltarem lá nos agregadores podcast 1, é falando dos jogadores que tiveram destaque nas Olimpíadas e poderiam impactar a NBA. Eu lembro da gente debater Tomás Satoransky, que tinha acabado de fechar um contrato de 10 milhões por 3 anos com o Chicago Bulls. 4 anos quase desse momento épico, Léo, que surgia o Splash Brothers, hein? e eu acho que talvez a primeira edição a gente falou do draft também, né, Gui? E É. inclusive, eu vou preparar para a off-season aí, que a gente tem assunto, eu vou ouvir esse podcast e trazer os principais erros e acertos da gente, viu? Nossa, eu não teria essa coragem, viu, Léo? Vamos para as dicas culturais, então, Leonardo? Bora. Quer começar? Bom, Gui, essa semana aí, uma dica de que eu voltei a assistir depois de muito tempo, Masterchef, viu, Gui? Temos uma nova temporada do Masterchef, e o que me chamou a atenção na semana passada, é que eu não sei se está por dentro, Gui, que eles Não fizeram uma estou. prova de. E aí eu não sei a sua opinião sobre esse alimento, se é que a gente pode chamar esse alimento. Eles fizeram uma prova com cuscuz paulista aqui. Cara, eu vou ser achincalhado aqui agora, mas eu não sou muito fã do cuscuz, nem o paulista, nem o tradicional. Então não como muito. Eu prefiro normalmente a minha farinha, em farinha mesmo. Eu como a farinha, faço minha maçaroca com a farinha, arroz, feijão ali, mas não gosto da consistência do cuscuz, eu prefiro minha farinha de outro jeito, então não como cuscuz. Aí, mas o cuscuz paulista é brincadeira, né? Quanto. É feio, né?
É feio, né? feio, pelo amor Nossa de Deus. senhora. Então, fica aí, grande Masterchef, que eles deram uma parada, viu, Gui? Por isso que eu voltei a assistir, porque o Masterchef eles estavam tendo 3, 4 edições por ano, né? Era um atrás do outro. Tem uma saturada, né? Masterchef, Masterchef de tudo quanto é tipo, né? Tava aparecendo, Profissionais, amadores. tava aparecendo NBA também, né, Gui? Todo dia um novo ali, então eles deram uma saturada e agora aí, depois de um tempo, voltaram. Excelente, Léo. Minha dica dessa semana vai ser o Tecnocracia. É um podcast bem interessante. O último que eu ouvi deles, eles falaram sobre a questão dos SUVs, essa cultura que a gente vive desses carros super gigantes, e aí do impacto que isso traz para trânsito, para a questão da economia, para bem-estar, e como no final do dia é só um marketing criado pelas empresas automotivas aí, então é um podcast que eu que estou aqui nos Estados Unidos, Léo, você vê carro grande para tudo quanto é lado. Eu e minha esposa brincávamos em Nova York, a gente fez essa contagem, que em Nova York a gente só estava andando por aí. A gente viu mais motos e não passou de 2 mãos do que carros hatches. Então, aqui é tudo esses carrões e tudo mais, toda essa loucura do trânsito que você pode imaginar. Ouvir um Tecnocracia sobre essa cultura dos SUVs, essa crítica aos SUVs, foi um alento sobre o como é importante transporte público, transporte de massas, carros menores e tudo mais. É isso, Léo. Terminamos aqui a edição 421 e semana que vem tem mock draft, tem draft, tem muita coisa acontecendo. Teremos muita coisa, já temos muitos rumores de troca também. Quem sabe a gente não fale sobre isso. Então, fiquei por dentro do Splash Brothers, estaremos de volta. Como eu falei agora aí, voltando a uma tranquilidade maior, com exceção do draft, né, Gui? Então, fica aí de olho nas Exato. nossas redes sociais, que quem sabe não pintamos também numa live do Jumper Brasil. É isso, pessoal. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.